Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do Velija, para o que é indicado e para o que serve. Velija marca registrada é indicado para o tratamento da depressão. É eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo, por até 6 meses, em pacientes que apresentaram resposta ao tratamento inicial. Velija marca registrada é indicado para o tratamento de transtorno depressivo maior, dor neuropática periférica diabética, fibromialgia, FM, em pacientes com ou sem transtorno depressivo maior, TDM. Estados de dor crônica associados à dor lombar crônica. Estados de dor crônica associados à dor devido à osteoartrite de joelho, doença articular degenerativa, em pacientes com idade superior a 40 anos e transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é definido como ansiedade e preocupação excessivas, presentes na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. A ansiedade e a preocupação excessivas devem ser difíceis de controlar e devem causar prejuízo às suas funções diárias. Deve estar associado a 3 dos 6 sintomas seguintes: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, ficar facilmente cansado, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Como o Velija funciona? Velija marca registrada é um medicamento da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Velija marca registrada é um medicamento antidepressivo que age no sistema nervoso central, SNC, proporcionando a melhora de sintomas depressivos em pacientes com transtorno depressivo maior, sintomas dolorosos em pacientes com neuropatia diabética, doença que provoca lesão dos nervos devido aos altos níveis de glicose, açúcar, no sangue, sintomas dolorosos em pacientes com fibromialgia, doença que provoca dor muscular e fadiga, cansaço, sintomas dos estados de dor crônica associados à dor lombar crônica. Sintomas dos estados de dor crônica associados à dor devido à osteoartrite de joelho, doença articular degenerativa, em pacientes com idade superior a 40 anos e sintomas ansiosos em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. A absorção, ou início da ação, de Velija marca registrada, pela via oral, ocorre 6 horas após a administração do medicamento. Quando o Velija marca registrada é administrado com alimento, esta absorção ocorre entre 6 a 10 horas. Quando o medicamento é administrado à tarde, observa-se um atraso de 3 horas na sua absorção. Esse atraso não ocorre quando o medicamento é tomado no período da manhã. Quais as contraindicações do Velija? Velija marca registrada não deve ser tomado por pacientes que sejam alérgicos ao cloridrato de duloxetina ou a qualquer recipiente do medicamento. Velija marca registrada não deve ser tomado por pacientes que estejam utilizando algum medicamento inibidor da monoaminoxidase, IMAO, como sulfato de tranilcipromina e moclobemida ou tiverem parado de tomar um IMAO nos últimos 14 dias. O uso de Velija marca registrada com um IMAO pode causar efeitos colaterais graves ou provocar risco à vida. Não tomar um IMAO por, pelo menos, 5 dias após a interrupção do tratamento com Velija marca registrada. Pergunte ao seu médico se algum medicamento que você usa é desta classe. Como usar o Velija? Velija marca registrada deve ser administrado por via oral, independentemente das refeições. Não administrar mais do que a quantidade total de Velija marca registrada recomendada pelo médico para períodos de 24 horas. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Tratamento inicial: transtorno depressivo maior. O tratamento com Velija marca registrada deve ser iniciado com uma dose de 60 mg, administrada uma vez ao dia. Para alguns pacientes pode ser conveniente iniciar o tratamento com a dose de 30 mg, uma vez ao dia, durante uma semana, de forma a permitir que os pacientes adaptem-se à medicação, antes de aumentar a dose para 60 mg, administrada uma vez ao dia.
Alguns pacientes podem se beneficiar de doses acima da dose recomendada de 60 mg, uma vez ao dia, até uma dose máxima de 120 mg por dia, administrada em 2 tomadas diárias. Não há evidências de que doses acima de 60 mg confiram benefícios adicionais. A segurança de doses acima de 120 mg não foi adequadamente avaliada. Dor neuropática periférica diabética. O tratamento com Velija marca registrada deve ser iniciado com uma dose de 60 mg, administrada uma vez ao dia. Não há evidência de que doses acima de 60 mg confiram benefícios adicionais significativos e a dose mais alta é claramente menos bem tolerada. Para pacientes cuja tolerabilidade seja uma preocupação, uma dose inicial mais baixa pode ser considerada. Fibromialgia. O tratamento com Velija marca registrada deve ser iniciado com uma dose de 60 mg, administrada uma vez ao dia. Para alguns pacientes pode ser conveniente iniciar o tratamento com a dose de 30 mg, uma vez ao dia, durante uma semana, de forma a permitir que os pacientes adaptem-se à medicação, antes de aumentar a dose para 60 mg, administrada uma vez ao dia. Não há evidência que doses maiores que 60 mg dia confiram benefícios adicionais, mesmo em pacientes que não respondem a uma dose de 60 mg e doses mais altas estão associadas a uma taxa maior de reações adversas. Estados de dor crônica associados à dor lombar crônica e à dor devido à osteoartrite de joelho. O tratamento com Velija marca registrada deve ser iniciado com uma dose de 60 mg, administrada uma vez ao dia. Para alguns pacientes pode ser conveniente iniciar o tratamento com a dose de 30 mg, uma vez ao dia, durante uma semana, de forma a permitir que os pacientes adaptem-se à medicação, antes de aumentar a dose para 60 mg, administrada uma vez ao dia. Alguns pacientes podem se beneficiar de doses acima da dose recomendada de 60 mg, uma vez ao dia, até uma dose máxima de 120 mg ao dia. Transtorno de ansiedade generalizada. O tratamento com Velija marca registrada deve ser iniciado com uma dose de 60 mg, administrada uma vez ao dia. Para alguns pacientes pode ser conveniente iniciar o tratamento com a dose de 30 mg, uma vez ao dia, durante uma semana, de forma a permitir que os pacientes adaptem-se à medicação, antes de aumentar a dose para 60 mg, administrada uma vez ao dia. Embora tenha sido mostrado que uma dose diária de 120 mg é eficaz, não há evidências de que doses superiores a 60 mg dia confiram benefícios adicionais. No entanto, nos casos em que a decisão tomada seja de aumentar a dose acima de 60 mg, uma vez ao dia, deve-se fazer aumento gradual da dose em 30 mg, uma vez ao dia. A segurança de doses acima de 120 mg, uma vez ao dia, não foi adequadamente avaliada. Tratamento prolongado, manutenção, continuação. Transtorno depressivo maior. É consenso que os episódios agudos do transtorno depressivo maior necessitam de uma terapia farmacológica de manutenção, geralmente por vários meses ou mais longa. Velija marca registrada deve ser administrado em uma dose total de 60 mg, uma vez ao dia. Os pacientes devem ser periodicamente reavaliados para determinar a necessidade da manutenção do tratamento com Velija marca registrada e da dosagem apropriada para tal. Dor neuropática periférica diabética. A eficácia de Velija marca registrada deve ser avaliada individualmente, já que a progressão da dor neuropática periférica diabética é bastante variável e o controle da dor é empírico. A eficácia de Velija marca registrada não foi avaliada sistematicamente em estudos clínicos por períodos superiores a 12 semanas. Fibromialgia. A fibromialgia é reconhecida como uma condição crônica. A eficácia da duloxetina no tratamento da fibromialgia foi demonstrada em estudos clínicos por até 3 meses. A eficácia da duloxetina não foi demonstrada em estudos mais longos e, entretanto, o tratamento contínuo deve ser baseado na resposta individual do paciente. Estados de dor crônica associada à dor lombar crônica e à dor devido à osteoartrite de joelho. A eficácia da duloxetina não foi estabelecida em estudos clínicos além de 13 semanas. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. É comumente aceito que o transtorno de ansiedade generalizada requer terapias farmacológicas por vários meses ou até tratamentos mais longos. A manutenção da eficácia do tratamento do TAG foi estabelecida com o uso da duloxetina como monoterapia, sem nenhum outro medicamento. Velija marca registrada deve ser administrado numa dose de 60 a 120 mg, uma vez ao dia. Os pacientes devem ter acompanhamento médico periódico, para assim avaliar se a terapia deve continuar e em qual dosagem. Interrupção do tratamento.
Foram relatados sintomas associados à interrupção do tratamento com Velija marca registrada, tais como náusea, vontade de vomitar, tontura, dor de cabeça, fadiga, cansaço, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, vômito, irritabilidade, pesadelos, insônia, diarreia, ansiedade, hiperidrose, suor em excesso, vertigem, falsa sensação de movimentos, sonolência e mialgia, dor muscular. Os pacientes devem ser monitorados em relação a estes sintomas quando se optar pela interrupção do tratamento. Quando o tratamento com Velija marca registrada precisar ser interrompido, é recomendável que se faça uma redução gradual de sua dose, devendo ser reduzida pela metade ou administrada em dias alternados, por um período de, no mínimo, 2 semanas antes da interrupção completa do tratamento. O regime ideal a ser seguido deverá levar em consideração as características individuais, tais como a duração do tratamento, dose no momento da interrupção, dentre outros. Se após a diminuição da dose de Velija marca registrada, ou sua suspensão, surgirem sintomas intoleráveis, deve-se considerar retornar à dose de Velija marca registrada usada antes dos sintomas serem descritos. Posteriormente, a interrupção poderá ser novamente instituída, mas com uma diminuição mais gradual da dose. Populações especiais. Pacientes com comprometimento renal. Quando o tratamento com Velija marca registrada justificar os potenciais riscos para pacientes com doença renal em estágio avançado, clearance de creatinina menor que 30 ml/min ou necessitando de diálise, recomenda-se uma dose inicial de 30 mg, uma vez ao dia. Pacientes com comprometimento hepático. Quando o tratamento com Velija marca registrada justificar os potenciais riscos para pacientes com doença hepática, principalmente aqueles com cirrose, uma dose mais baixa e menos frequente de Velija marca registrada deverá ser considerada. Idade. Para transtorno da ansiedade generalizada em pacientes idosos, o tratamento com Velija marca registrada deve iniciar com a dose de 30 mg, uma vez ao dia, durante 2 semanas, antes de aumentar a dose para 60 mg. Consequentemente, pacientes podem se beneficiar de doses acima de 60 mg, uma vez ao dia. A dose máxima estudada é de 120 mg por dia. Para todas as outras indicações, nenhum ajuste de dose é recomendado para pacientes idosos. Velija marca registrada não é indicado para uso em pacientes menores de 18 anos. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Velija? Se você se esquecer de tomar uma dose, deverá tomá-la assim que lembrar. Entretanto, se for quase a hora da próxima dose, pule a dose esquecida e tome imediatamente a dose planejada. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Velija? Suicídio. Todos os pacientes submetidos ao tratamento com antidepressivos para qualquer indicação devem ser monitorados adequadamente e observados quanto à piora clínica, tentativa de suicídio e alterações anormais no comportamento, especialmente durante os primeiros meses de tratamento com o medicamento ou nos momentos de alterações de dose, sejam aumentos ou diminuições da mesma. Dessa forma, tanto familiares quanto responsáveis por pacientes que estiverem utilizando antidepressivos para o tratamento do transtorno depressivo maior ou outras indicações, psiquiátricas ou não psiquiátricas, devem ser alertados sobre a necessidade de monitoramento desses pacientes quanto ao aparecimento de agitação, irritabilidade, alterações anormais no comportamento, ansiedade, ataques de pânico, insônia, hostilidade, agressividade, impulsividade, acatesia, inquietação motora, hipomania. Afeto exaltado, irritação, sem alteração dos sentidos, mania, crise de euforia, tentativa de suicídio e relatarem tais sintomas imediatamente ao médico. Portanto, este monitoramento deve incluir a observação diária dos pacientes por seus familiares ou responsáveis. Embora não tenha sido estabelecida a relação causal de duloxetina induzir alguns efeitos, na análise de alguns estudos agrupados de antidepressivos em transtornos psiquiátricos, observou-se um aumento no risco de pensamentos ou comportamentos suicidas em pacientes pediátricos e adultos jovens, menor que 25 anos de idade, em comparação com o grupo placebo. Velija marca registrada deve ser administrado com cautela nas seguintes situações: pacientes com histórico de mania, pacientes com histórico de convulsão, contração involuntária e intensa dos músculos, e pacientes que apresentam um problema conhecido como glaucoma de ângulo fechado, pressão alta no olho. Desfunções renais e hepáticas.
Em estudos com pacientes com comprometimento severo nas funções renais, clearance de creatinina menor que 30 ml/min, ou hepáticas, observou-se um aumento na concentração plasmática de duloxetina. Entretanto, em situações em que houver uma avaliação médica criteriosa e os benefícios do tratamento com velija marca registrada justificarem os potenciais riscos para esses grupos de pacientes, uma dose mais baixa de velija marca registrada deverá ser considerada. Elevações das enzimas do fígado. O tratamento com duloxetina foi associado com o aumento de algumas enzimas presentes no fígado. Elevações graves das enzimas do fígado foram raramente relatadas, sendo que, em alguns casos, estiveram associadas ao uso excessivo de álcool ou à doença hepática pré-existente. Portanto, velija marca registrada deve ser usado com cautela neste grupo de pacientes. Aumento da pressão sanguínea. A duloxetina está associada a um aumento da pressão sanguínea em alguns pacientes. Portanto, recomenda-se o monitoramento da pressão arterial em pacientes com hipertensão conhecida ou outra doença cardíaca e que estiverem sob tratamento com velija marca registrada. Hiponatremia. Foram relatados muito raramente casos de hiponatremia, concentração de sódio no sangue menor que 110 mol/L. A maioria dos casos ocorreu em pacientes idosos, especialmente quando houve histórico recente de alterações no balanço hídrico, desidratação ou predisposição a ela. A hiponatremia pode estar presente sem sinais ou sintomas específicos, como tontura, fraqueza, náusea, vontade de vomitar, vômito, confusão mental, sonolência e letargia, sensação de lentidão de movimentos e raciocínio. Sinais e sintomas associados a casos mais graves incluíram episódios de síncope, desmaio, quedas e convulsão, contração involuntária e intensa dos músculos. Sangramento anormal. A duloxetina, assim como outros inibidores seletivos e não seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, pode aumentar o risco de sangramentos, incluindo sangramentos gastrointestinais e hemorragia pós-parto. Por isso, deve-se ter cuidado ao se administrar velija marca registrada em pacientes que façam uso de anticoagulantes ou substâncias que afetem a coagulação, anti-inflamatórios não esteroidais, GAINs, e em pacientes que tenham tendência a sangramentos. Gravidez, categoria C. Não houve estudos adequados e bem controlados de duloxetina em mulheres grávidas. Por esta razão, este medicamento deve ser usado em gestantes somente se o benefício potencial justificar o risco para o feto. Sintomas de descontinuação, por exemplo, hipotonia, flacidez muscular, tremor, nervosismo, dificuldade de alimentação, desconforto respiratório e convulsões podem ocorrer no recém-nascido caso a mãe use velija marca registrada próximo ao parto. A maioria dos casos ocorreu no nascimento ou poucos dias após. Há evidências de um risco aumentado para hemorragia pós-parto com o uso de duloxetina próximo à data do parto. Há uma associação do uso materno de duloxetina durante a gravidez a um risco aumentado de parto prematuro. A maioria dos partos prematuros ocorreram entre a 35ª e a 36ª semana de gestação. Não há evidências de que a duloxetina cause malformação em fetos em estudos com animais. Amamentação. A duloxetina é excretada no leite materno. Devido à segurança de velija marca registrada em criança ser desconhecida, não é recomendável amamentar durante o tratamento com velija marca registrada. Trabalho de parto e no parto. O efeito da duloxetina sobre o trabalho de parto e no parto em humanos é desconhecido. Velija marca registrada deve ser usado durante o trabalho de parto e no parto somente se o benefício justificar o risco potencial para o feto. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Efeitos na capacidade de dirigir e operar máquinas. Os pacientes usando velija marca registrada devem ter cuidado ao operar maquinário e conduzir veículos até que tenham certeza que sua habilidade não foi afetada pelo medicamento, pois velija marca registrada pode estar associado com efeitos indesejáveis, tais como sedação e tontura. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Avaliação de pacientes quanto ao transtorno bipolar. Um episódio de depressão maior pode ser indicação de um transtorno bipolar. Embora não haja estudos clínicos estabelecidos sobre o assunto, acredita-se que o tratamento de tais episódios com um antidepressivo isolado possa aumentar a probabilidade de antecipação de um episódio maníaco misto em pacientes com risco para desenvolver o transtorno bipolar.
Entretanto, antes de se iniciar o tratamento com um antidepressivo, os pacientes com sintomas para a depressão devem ser adequadamente avaliados para determinar se os mesmos possuem risco para o transtorno bipolar, sendo que essa avaliação deve incluir um histórico detalhado do paciente, histórico familiar de suicídio, transtorno bipolar e depressão. Deve-se observar que a duloxetina não está aprovada para o tratamento da depressão bipolar. Síndrome serotoninérgica. O desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica pode ocorrer com o uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina e com inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, incluindo o tratamento com Velija marca registrada, em particular com o uso concomitante de medicamentos serotoninérgicos, incluindo triptanos, e com medicamentos que prejudicam o metabolismo da serotonina, incluindo IMAOs. Os sintomas da síndrome serotoninérgica podem incluir alterações no estado mental do paciente, por exemplo, agitação, alucinações, delírio e coma, instabilidade autonômica, por exemplo, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, pressão sanguínea instável, tontura, sudorese, suor, rubor, vermelhidão da pele, hipertermia, aumento da temperatura corporal, sintomas neuromusculares, por exemplo, tremor, rigidez, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas. Durante o sono, hiperreflexia, reações de reflexo exageradas, e falta de coordenação, convulsões ou sintomas gastrointestinais, por exemplo, náusea, vômito e diarreia. Portanto, aconselha-se cautela quando Velija marca registrada for coadministrado com outros medicamentos que possam afetar o sistema de neurotransmissores serotoninérgicos, tais como triptanos, linezolida, lítio, tramadol ou erva de São João, e pericum perforatum. Não é recomendado o uso concomitante de Velija marca registrada com outros inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por exemplo, fluoxetina e paroxetina, inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina ou triptofano. Houve raros relatos pós-lançamento de síndrome serotoninérgica com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e um triptano. Se o tratamento concomitante de Velija marca registrada com o medicamento serotoninérgico for clinicamente indicado, aconselha-se a observação cuidadosa do paciente, particularmente durante o início do tratamento e aumentos na dose. Uso pediátrico. Velija marca registrada não é indicado para uso em pacientes menores de 18 anos. Uso geriátrico. Embora tenham sido identificadas diferenças nas respostas entre mulheres de meia idade e idosas, menor ou igual a 65 anos, a importância das alterações não foi suficiente para justificar um ajuste de dose baseado apenas na idade. Atenção diabéticos, este medicamento contém sacarose. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Velija? Todos os medicamentos podem causar efeitos adversos em alguns pacientes. Os efeitos adversos mais comuns geralmente foram leves e desapareceram após algumas semanas. Para transtorno depressivo maior, os seguintes eventos adversos foram descritos durante os estudos clínicos com o uso da duloxetina. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Boca seca, náusea, vontade de vomitar e dor de cabeça. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Palpitação, zumbido no ouvido, visão borrada, constipação, intestino preso, diarreia, vômito, dispepsia, indigestão, dor abdominal, flatulência, gases, fadiga, cansaço, queda, diminuição de peso, aumento da pressão sanguínea, diminuição do apetite, rigidez muscular, dor musculoesquelética, espasmo muscular, contração involuntária do músculo, tontura, sonolência, incluindo sedação e excesso de sono, tremor, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, insônia, alteração do orgasmo, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, ansiedade, agitação, sonhos anormais, alteração da frequência urinária, distúrbio da ejaculação, disfunção erétil, retardo na ejaculação, dor orofaríngea, dor de garganta, bocejo, hiperidrose, suor em excesso, suores noturnos, prurido, coceira, e rubor, vermelhidão da pele. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, vertigem, falsa sensação de movimentos, dor de ouvido, midríase, dilatação da pupila, distúrbio visual, ressecamento dos olhos, eruptação, arroto, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e do intestino, gastrite, inflamação do estômago, hemorragia gastrointestinal, desfagia, dificuldade para engolir, sensação de anormalidade, sensação de frio, sensação de calor, mal-estar, sede, calafrio, laringite, irritação ou inflamação da
Laringe, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, aumento de peso, contração muscular, distúrbio de atenção, letargia, sensação de lentidão de movimentos e raciocínio, desgeusia, alteração do paladar, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, baixa qualidade do sono, distúrbios do sono, bruxismo, ranger os dentes, desorientação, apatia, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, hesitação urinária, retenção urinária, desúria, dor ao urinar, diminuição do fluxo urinário, dor testicular, disfunção sexual, distúrbio menstrual, reação de fotossensibilidade, suor frio, dermatite de contato, inflamação na pele causada pelo contato com substâncias externas, maior tendência à contusão, extremidades frias e hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, estomatite, feridas na boca, halitose, mau hálito, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, aumento do colesterol sanguíneo, desidratação, discinesia, movimentos involuntários, odor urinário anormal, poliúria, aumento do volume urinário, sintomas da menopausa e constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar. Para a dor neuropática periférica diabética, os seguintes eventos adversos foram relatados durante os estudos clínicos com o uso de duloxetina. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Náusea, vontade de vomitar, fadiga, cansaço, diminuição do apetite, tontura, dor de cabeça e sonolência. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Palpitações, vertigem, falsa sensação de movimentos, visão borrada, constipação, intestino preso, boca seca, diarreia, vômito, dispepsia, indigestão, dor abdominal, quedas, diminuição de peso, aumento da pressão sanguínea, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, dor musculoesquelética, espasmo muscular, contração involuntária do músculo, letargia, sensação de lentidão de movimento e raciocínio, tremor, desgeusia, alteração do paladar, parestesia. Adormecimento ou formigamento de partes do corpo, insônia, agitação, desúria, dor ao urinar, alteração da frequência urinária, distúrbios da ejaculação, disfunção erétil, dor orofaríngea, dor de garganta, hiperidrose, suor em excesso, prurido, coceira, rubor, vermelhidão da pele. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, dor de ouvido, zumbido no ouvido, distúrbio visual, flatulência, gases, eructação, arroto, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e intestino, gastrite, inflamação do estômago, hemorragia gastrointestinal, estomatite, feridas na boca, disfagia, dificuldade para engolir, sensação de anormalidade, sensação de calor, sensação de frio, mal-estar, sede, calafrio, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, laringite, irritação ou inflamação da laringe, aumento de peso, aumento do colesterol sanguíneo, desidratação, rigidez muscular, contração muscular, distúrbio de atenção, discinesia, movimentos involuntários, baixa qualidade do sono, alteração do orgasmo, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, ansiedade, distúrbio do sono, desorientação, sonhos anormais, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, hesitação urinária, retenção urinária, poliúria, aumento do volume urinário, diminuição do fluxo urinário, retardo na ejaculação, dor testicular, disfunção sexual, bocejo, constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar, suores noturnos, reação de fotossensibilidade, suor frio, maior tendência à contusão e extremidades frias. Eventos não relatados. Hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, midríase, dilatação da pupila, ressecamento ocular, halitose, mau hálito, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, bruxismo, ranger os dentes, apatia, odor urinário anormal, sintomas da menopausa, distúrbio menstrual, dermatite de contato, inflamação na pele causada pelo contato com substâncias externas, hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar. Para a fibromialgia, os seguintes eventos adversos foram relatados durante os estudos clínicos com o uso de duloxetina. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Constipação, intestino preso, boca seca, náusea, vontade de vomitar, diarreia, fadiga, cansaço,
tontura, dor de cabeça, sonolência e insônia. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Palpitação, visão borrada, vômito, dispepsia, indigestão, dor abdominal, flatulência, gases, quedas, sede, calafrios, diminuição ou aumento de peso, aumento da pressão sanguínea, diminuição do apetite, rigidez muscular, dor musculoesquelética, espasmo muscular, contração involuntária do músculo, distúrbio de atenção, letargia, sensação de lentidão de movimentos e raciocínio, tremor, desgeusia, alteração do paladar, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, alteração do orgasmo, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, ansiedade, distúrbio do sono, agitação, bruxismo, ranger os dentes, sonhos anormais, alteração da frequência urinária, distúrbios da ejaculação, disfunção erétil, dor orofaríngea, dor de garganta, bocejo, hiperidrose, suor em excesso, suores noturnos, prurido, coceira, rubor, vermelhidão da pele. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, vertigem, falsa sensação de movimentos, dor de ouvido, zumbido no ouvido, hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, midríase, dilatação da pupila, distúrbio visual, ressecamento dos olhos, eructação, arroto, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e do intestino, gastrite, inflamação do estômago, hemorragia gastrointestinal, estomatite, ferida na boca, desfagia, dificuldade para engolir, sensação de anormalidade, sensação de frio, sensação de calor, mal-estar, laringite, irritação ou inflamação da laringe, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, contração muscular, discinesia, movimentos involuntários, baixa qualidade do sono, desorientação, apatia, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, hesitação urinária, retenção urinária, desúria, dor ao urinar, poliúria, aumento do volume urinário, disfunção sexual, distúrbio menstrual, constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar, reação de fotossensibilidade, suor frio, dermatite de contato, inflamação na pele causada pelo contato com substâncias externas, maior tendência à contusão, e extremidades frias. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Halitose, mau hálito, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, desidratação e odor urinário anormal. Eventos não relatados. Aumento do colesterol sanguíneo, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, diminuição do fluxo urinário, retardo na ejaculação, dor testicular, sintomas de menopausa, hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar. Para estados de dor crônica associados à dor lombar crônica e à dor devido à osteoartrite de joelho, os seguintes eventos adversos foram relatados durante os estudos clínicos com o uso de duloxetina. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Náusea, vontade de vomitar. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Vertigem, falsa sensação de movimentos, visão borrada, constipação, intestino preso, boca seca, diarreia, vômito, dispepsia, indigestão, dor abdominal, flatulência, gases, fadiga, cansaço, aumento da pressão sanguínea, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, diminuição do apetite, dor musculoesquelética, tontura, dor de cabeça, sonolência, desgeusia, alteração do paladar, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, insônia, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, ansiedade, distúrbio de ejaculação, disfunção erétil, retardo na ejaculação, hiperidrose, suor em excesso, rubor, vermelhidão da pele. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Palpitações, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, zumbido no ouvido, midríase, dilatação da pupila, distúrbio visual, eructação, arroto, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e do intestino, gastrite, inflamação do estômago, hemorragia gastrointestinal, halitose, mau hálito, quedas, sensação de anormalidade, sede, calafrio, aumento ou diminuição de peso, rigidez muscular, contração muscular, espasmo muscular, contração involuntária do músculo, distúrbio da atenção.
letargia, sensação de lentidão de movimentos e raciocínio, tremor, baixa qualidade do sono, alteração do orgasmo, distúrbio do sono, agitação, desorientação, apatia, sonhos anormais, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, hesitação urinária, retenção urinária, desúria, dor ao urinar, diminuição do fluxo urinário, alteração da frequência urinária, dor testicular, disfunção sexual, dor orofaríngea, dor de garganta, bocejo, suores noturnos, dermatite de contato, inflamação na pele, causada pelo contato com substâncias externas, prurido, coceira, e maior tendência à contusão. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Dor de ouvido, estomatite, feridas na boca, desfagia, dificuldade para engolir, mal-estar, aumento do colesterol sanguíneo, desidratação, discinesia, movimentos involuntários, bruxismo, ranger os dentes, odor urinário anormal, poliúria, aumento do volume urinário, reação de fotossensibilidade, suor frio, extremidades frias e hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar. Eventos não relatados: hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, ressecamento dos olhos, sensação de calor, sensação de frio, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, laringite, irritação ou inflamação da laringe, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, sintomas de menopausa, distúrbio menstrual e constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar. Para transtorno de ansiedade generalizada, os seguintes eventos adversos foram relatados durante os estudos clínicos com o uso de duloxetina. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Boca seca, náusea, vontade de vomitar, fadiga, cansaço, tontura, dor de cabeça e sonolência. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Palpitação, zumbido no ouvido, visão borrada, midríase, dilatação da pupila, constipação, intestino preso, diarreia, vômito, dispepsia, indigestão, dor abdominal, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, diminuição de apetite, dor musculoesquelética, tremor, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, insônia, alteração do orgasmo, diminuição da libido, diminuição do desejo sexual, ansiedade, agitação, bruxismo, ranger os dentes, sonhos anormais, hesitação urinária, desúria, dor ao urinar, alteração da frequência urinária, distúrbio da ejaculação, disfunção erétil, retardo na ejaculação, bocejo, hiperidrose, suor em excesso, e rubor, vermelhidão da pele. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, vertigem, falsa sensação de movimentos, distúrbio visual, ressecamento dos olhos, flatulência, gases, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e do intestino, desfagia, dificuldade para engolir, sensação de anormalidade, sensação de frio, mal-estar, calafrio, aumento ou diminuição de peso, aumento da pressão sanguínea, rigidez muscular, contração muscular, espasmo muscular, contração involuntária do músculo, distúrbio de atenção. Letargia, sensação de lentidão de movimentos e raciocínio, desgeusia, alteração do paladar, discinesia, movimentos involuntários, distúrbio do sono, apatia, poliúria, aumento do volume urinário, dor testicular, disfunção sexual, dor orofaríngea, dor de garganta, constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar, suores noturnos, prurido, coceira, e extremidades frias. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Dor de ouvido, gastrite, inflamação do estômago, halitose, mau hálito, sensação de calor, sede, laringite, irritação ou inflamação da laringe, desidratação, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, desorientação, odor urinário anormal, retenção urinária, suor frio, dermatite de contato, inflamação na pele causada pelo contato com substâncias externas, hipotensão ortostática, queda de pressão arterial ao levantar. Eventos não relatados: hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, eructação, arroto, hemorragia gastrointestinal, estomatite, feridas na boca, quedas, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, aumento do colesterol sanguíneo, baixa qualidade do sono, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, diminuição do fluxo urinário, sintomas de menopausa, distúrbio menstrual, reações de fotossensibilidade e maior tendência à contusão.
A seguir são descritos os eventos adversos provenientes de estudos clínicos com duloxetina para todas as indicações. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, vertigem, falsa sensação de movimentos, dor de ouvido, zumbido no ouvido, midríase, dilatação da pupila, distúrbio visual, ressecamento dos olhos, eruptação, arroto, gastroenterite, inflamação das paredes do estômago e do intestino, gastrite, inflamação no estômago, hemorragia gastrointestinal, halitose, mau hálito, disfagia, dificuldade para engolir, quedas, sensação de anormalidade, sensação de frio, sensação de calor, mal-estar, sede, calafrio, laringite, irritação ou inflamação da laringe, achados laboratoriais relacionados a alterações de enzimas do fígado, aumento de peso, desidratação, rigidez muscular, contração muscular, distúrbio da atenção, discinesia, movimentos involuntários, baixa qualidade do sono, bruxismo, ranger os dentes, desorientação, apatia, noctúria, aumento da frequência urinária noturna, hesitação urinária, retenção urinária, desúria, dor ao urinar, poliúria, aumento do volume urinário, diminuição do fluxo urinário, dor testicular, disfunção sexual, sintomas da menopausa, constrição da orofaringe, dificuldade de engolir, engasgar, suores noturnos, reação de fotossensibilidade, suor frio, dermatite de contato, inflamação na pele causada pelo contato com substâncias externas, maior tendência à contusão, extremidades frias e hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Hipotireoidismo, diminuição do funcionamento da glândula tireoide, estomatite, feridas na boca, distúrbio da marcha, dificuldade para andar, aumento do colesterol sanguíneo, mioclonia, movimentos involuntários muito bruscos dos braços ou das pernas durante o sono, odor urinário anormal, distúrbio menstrual. Relatos espontâneos pós-lançamento. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Alucinações, retenção urinária e erupção cutânea, feridas na pele. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Arritmia supraventricular, alteração dos batimentos cardíacos, zumbido no ouvido após interrupção do tratamento, síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, glaucoma, aumento da pressão do olho, colite microscópica, inflamação crônica do intestino grosso, hepatite, inflamação das células do fígado, icterícia, pele amarelada em função do aumento de bilirrubina, reação anafilática, reação alérgica generalizada, hipersensibilidade, aumento das enzimas do fígado, aumento da bilirrubina, hiponatremia, baixa concentração de sódio no sangue, hiperglicemia, aumento do nível de glicose no sangue, relatada especialmente em pacientes diabéticos, trismo, contração muscular prolongada da mandíbula, distúrbios extrapiramidais, rigidez associada a tremor, parestesia, adormecimento ou formigamento de partes do corpo, incluindo sensação de choque elétrico, devido à descontinuação do tratamento, síndrome das pernas inquietas, síndrome serotoninérgica, conjunto de características clínicas de alterações no estado mental e inatividade neuromuscular em combinação com disfunção do sistema nervoso autônomo, convulsões, contração involuntária e intensa dos músculos, convulsões após a descontinuação do tratamento, mania, crise de euforia, agressão e raiva, particularmente no início do tratamento ou após a descontinuação do tratamento, sangramento ginecológico, galactorreia, produção de leite pelas mamas, hiperprolactinemia, produção excessiva do hormônio prolactina, edema angioneurótico, tipo de inchaço, contusão, vasculite cutânea, processo caracterizado pela inflamação e lesão das paredes dos vasos sanguíneos, algumas vezes com envolvimento sistêmico, equimose, mancha roxa devido à presença de sangue no tecido, síndrome de Stevens-Johnson, doença de pele grave, urticária, coceira, hipotensão ortostática, redução da pressão arterial ao levantar, síncope, desmaio, especialmente no início do tratamento, e crises hipertensivas, aumento de pressão arterial. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. Apresentações do Velija. Cápsula de liberação retardada contendo 30 mg de duloxetina base. Embalagens com 10, 30 ou 60 cápsulas. Cápsula de liberação retardada contendo 60 mg de duloxetina base. Embalagens com 30 ou 60 cápsulas. Uso oral. Uso adulto,
acima de 18 anos de idade. Medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Qual a composição do Velija? Cada cápsula contém 33,7 mg de cloridrato de duloxetina, equivalente a 30 mg de duloxetina, ou 67,3 mg de cloridrato de duloxetina, equivalente a 60 mg de duloxetina, ambos em microgrânulos de cobertura entérica, com a finalidade de evitar a degradação da droga no meio ácido do estômago. Excipientes: manitol, sacarose, amido, laurosulfato de sódio, hipromelose, talato de hipromelose, álcool cetílico e dióxido de titânio. Componentes das cápsulas: gelatina, amarelo de quinolina, amarelo crepúsculo, azul brilhante e dióxido de titânio. Superdose: o que acontece se tomar uma dose do Velija maior do que a recomendada? Os sintomas de superdose incluem sonolência, coma, síndrome serotoninérgica, conjunto de características clínicas de alterações no estado mental e inatividade neuromuscular em combinação com disfunção do sistema nervoso autônomo, convulsões, contração involuntária e intensa dos músculos, vômito e taquicardia, aumento na frequência dos batimentos cardíacos. Não há antídoto específico para Velija marca registrada. Em caso de superdose, verifique as condições gerais do paciente, principalmente quanto à respiração e batimentos cardíacos. Lavagem gástrica pode ser indicada se realizada logo após a ingestão ou em pacientes sintomáticos. Carvão ativado também pode ser utilizado para diminuir a absorção. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa: quais os efeitos de tomar Velija com outros remédios? Velija marca registrada deve ser administrado com cuidado em pacientes que estiverem sob tratamento com qualquer um dos medicamentos descritos a seguir. Antidepressivos tricíclicos, ATCS, inibidores da enzima CYP1A2, por exemplo, fluvoxamina e antibióticos à base de quinolona, medicamentos metabolizados pela enzima CYP2D6, por exemplo, desipramina e tolterodina, inibidores da enzima CYP2D6, por exemplo, paroxetina, medicamentos com atividade serotoninérgica, por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, triptanos ou tramadol, medicamentos com ação no sistema nervoso central e medicamentos que sejam altamente ligados às proteínas presentes no sangue. Consulte seu médico para obter informações sobre estas classes de medicamentos e se você está tomando algum medicamento que interaja com Velija marca registrada. Álcool. Quando a duloxetina e o álcool foram administrados em tempos diferentes, notou-se que a duloxetina não aumentou o prejuízo das habilidades mental e motora causado pelo álcool. No banco de dados de estudos clínicos com duloxetina, 3 pacientes tratados com duloxetina tiveram lesões no fígado. Em todos estes casos, foi descrito o uso concomitante significativo de álcool, o que pode ter contribuído para as anormalidades constatadas. Antiácidos e antagonistas H2. É aconselhável cuidado ao se administrar Velija marca registrada para pacientes que possam apresentar retardo no esvaziamento gástrico, por exemplo, alguns pacientes diabéticos. Medicamentos que aumentam o pH gastrointestinal podem promover uma liberação precoce de duloxetina. Entretanto, a coadministração de Velija marca registrada com antiácidos que contenham alumínio ou magnésio ou de Velija marca registrada com famotidina não causou efeito significativo nas taxas ou na quantidade absorvida de duloxetina após a administração de uma dosagem de 40 mg. Não há informações se a administração concomitante de inibidores da bomba de próton afeta a absorção de Velija marca registrada. Fitoterápicos. A ocorrência de eventos indesejáveis pode ser mais comum durante o uso concomitante de Velija marca registrada com preparações fitoterápicas que contenham a erva de São João, Hipericum perforatum. Exames laboratoriais e não laboratoriais. Em estudos clínicos para o tratamento da dor neuropática periférica diabética, observou-se um pequeno aumento na glicemia, concentração de açúcar no sangue, de jejum e no colesterol total dos pacientes que usaram Velija marca registrada. Já em estudos clínicos para transtorno depressivo maior, observou-se pequenos aumentos médios nos exames para a dosagem de TGP, ALT, TGO, AST, CK, CPK e fosfatase alcalina. Foram obtidos eletrocardiogramas de pacientes tratados com duloxetina e de pacientes tratados com placebo em estudos clínicos de até 13 semanas. Não foram observadas diferenças clinicamente significativas entre os pacientes tratados com duloxetina e aqueles tratados com placebo. Nicotina.
A biodisponibilidade da duloxetina parece ser um terço mais baixa nos fumantes do que em não fumantes. No entanto, não há necessidade de ajuste de doses para fumantes. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal, Lendo a Bula. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.